Barbie em A Princesa e a Plebeia. Eu acho que você é assim. Uma pedra? Muitas pessoas me pediram essa franquia tem um tempo até, porque de repente virou moda criticar conteúdo que a gente não tinha como conceber qualidade quando éramos pequenos, porque aparentemente o processo criativo quando se trata de um mundo infantil é algo descartável. O fato de ser para um público infantil livra qualquer roteirista de fazer um trabalho decente. Porque criança é idiota, né? Criança é burra. Logo, eu só tô fazendo esse vídeo porque eu quero me divertir. Acalmem os ânimos. Ai, calma! Eu escolhi esse filme da Barbie precisamente porque ele foi o único que me chamou a atenção quando eu era criança. É o título que eu mais gostava de ver escondido, né? Numa época que a gente achava que se você assistir Winx por uma semana, logo em seguida você ia estar querendo dar o... Meu nome é Nath, Natine, Natiela, Hormônio Sabique. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like maroto, isso é muito importante para o meu crescimento. E eu vou querer também que vocês comentem aí quais outros desenhos vocês gostariam de ver nesse quadro para refletir sobre as coisas que você não havia notado quando era pequeno. Eu vou ser cancelado nessa porra. Bora então pro resumo. A história começa com a narração da Barbie, falando que uma vez, num distante reino, duas meninas foram agraciadas pelo destino de nascer com o mesmo rosto. Uma se chamava Annelise, uma princesa, e a outra se chamava Erika, uma plebeia. E apesar de serem de realidades muito diferentes, uma trama do destino acabaria por unir as duas. E tudo começa quando a rainha visita a mina da cidade e recebe a triste notícia de que o ouro havia acabado. O reino agora estava falido. Como ela iria cuidar do povo? Um reino cuja única fonte de riqueza é a comercialização de ouro. A surpresa deveria ser como esse reino não faliu antes. Não tem feudo, não tem turismo, não tem nenhum tipo de comércio. Esse povo deve comer pedra no almoço. Ô pai, mas isso aí não é massa não. Que porra de pão é esse que você tá fazendo? O que faz a rainha recorrer à drástica decisão de fazer a Annelise se casar com um rei rico que morava nas proximidades. O que será da nossa princesa agora? Corta pra Erika, em mais um dia na vaga arrombada dela de costureira da Madame Carp, que explica que só tá trabalhando ali pra pagar a dívida dos seus pais. A Madame Carp joga na cara dela de que ela ficaria ali por mais 37 anos até pagar toda a dívida, o que desestimula a menina completamente, já que ela havia pagado mais da metade do valor original. Mas tem os juros, não é? Seus pais deviam ter pensado nisso antes de pegarem tanto dinheiro emprestado. Fizeram isso pra me alimentar. Foda-se, sua piranha. O que faz muito sentido quando você tá desesperado. A gente precisa de um empréstimo para poder pagar ali o alimento para nossa filha, para que quando ela cresça, ela vire uma escrava. E você achando que esquema de pirâmide foi algo inventado na modernidade. Em seguida, somos levados novamente à mina do reino, quando dois mineradores se encontram com o conselheiro fiel da rainha, o mestre Preminger. E eles explicam que, apesar deles terem tentado com todo o seu esforço, realmente não havia mais ouro que pudesse ser entregue a ele. E com essa conversa, entendemos que a origem da escassez que assola o reino vem do fato de que o Preminger estava roubando o ouro todo para ele. Ressaltando o quão incompetente esse reino vem sendo, pois além de uma péssima administração para conseguir fundo, eles não se dão ao trabalho de vigiar a única fonte de renda que eles têm. Ao longo do filme tu vai vendo que eles realmente não estão nem aí. Não tem guarda, não tem fiscalização, é entrar e pegar. Não sei como não tem um burguês em cada esquina. Então ele começa a cantar que nem um doido, falando que só tava fazendo aquilo porque ele queria extorquir a rainha de forma que a princesa se casasse com ele. Oi? Mas ele acaba descobrindo pela boca dos servos de que a rainha tomou a decisão de fazer a Annelise se casar com o rei Dominique. Enraivecido com aquilo, ele monta um plano B, no qual a Annelise seria sequestrada de forma que só ele saberia onde estaria, e assim conseguindo se posar de herói fingindo um resgate. Aí corta pra Annelise, que tá com medo de se casar com o rei Dominique porque o coração dela pertence ao seu amigo Julian, um homem que trabalhava, né, como empregado do castelo. Casar só por amor. Sim,
plantas, como eu sou esperto. Mas como ela nunca havia dito nada pra ele, ninguém tava sabendo daquela paixão. E antes que a Annelise fosse se apresentar pro rei, o Julian propõe que a princesa vestisse uma capa e visitasse a cidade, já que ela sempre quis conhecer a vida fora do castelo. Ah, é tão bom estar fora dos muros do castelo. Ninguém sabe quem eu sou. Até porque é muito normal um camponês qualquer ir pra cidade com uma carruagem real, acompanhado de um membro da corte. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. Ela se separa de Julian e enquanto está andando pelas ruas, acaba se encontrando com a doce voz de uma menina cantando numa praça. Elas se apresentam, cada uma impressionada com o quanto elas são parecidas de rosto, e assim iniciando uma bela amizade. Por favor, me chame de Annelise. Tem o mesmo nome da princesa. Mano, você tem algum problema? No meio do assunto, as duas vão desabafando sobre os seus sonhos e o quanto elas se sentem presas em suas vidas. Eu sou assim, eu sei que é como você. Eu posso ver. É isso que eu adoro no Mundo Encantado, essa inocência que um camponês tem em olhar para o rosto de uma pessoa da realeza e dizer o quanto eles são parecidos. Eu fico impressionado que essa Annelise não tomou isso como uma razão, né, para questionar o que o falecido pai dela andava fazendo. Pra você ver que desde aquela época tinha alguém pegando algo da rainha. Mas pra decepção da Barbie, essa cidade tem um sério caso de incesto. Os caras que trabalham pro Preminger claramente são gêmeos, e eu questionaria a descendência do Julian porque claramente tá tendo epidemia de bastardo por aí. Naquela noite, a Annelise é sequestrada e tudo que a rainha encontra é uma carta na mesa dizendo que ela havia ido embora pra não se casar com o Dominique. Isso faz com que o Julian procure por Erika pra convencê-la a fingir ser a Annelise e assim, né, salvar o casamento com o Dominique até ele encontrar a princesa. Um plano simples, apenas uma usurpação de leve, pra salvar uma menina que já havia deixado claro pra ele que ela não queria se casar e não queria ser mais princesa. Esse é o tipo de amigo que você tem que valorizar. Ele explica pra Erika que vinha desconfiando do Preminger, mas até ele descobrir o que estava acontecendo, ela precisaria usar uma peruca loira e se passar por Annelise. Então mais tarde, Julian aparece inusitadamente com a princesa no salão real e todo mundo fica maravilhado. E é nesse momento que eu comecei a entender os problemas da Annelise, porque a primeira coisa que a rainha faz quando vê ela é comentar que o casamento poderia continuar, porque foda-se o fato dela ter fugido, foda-se a crise depressiva, ela ter se colocado em perigo, dane-se. Prioridades. Eu quero saber como você encontrou a Annelise. Porque perguntar a menina não bastaria. A menina não é nem digna de ser vista como uma pessoa que pode responder por si própria. E ao mesmo tempo, a Annelise escapa das garras dos sequestradores e tenta entrar no castelo novamente. Quem vem lá? A princesa Annelise. Então como foi que eu acabei de ver a princesa jantando com a rainha? Mas que princesa? Agora vá andando antes que eu perca a paciência. Porque tirar a capa e mostrar o rosto tava fora de cogitação. Mostrar a cicatriz que só ela tem, né? A gata que tá acompanhando ela, que só acompanha ela. Tudo bem, confundiria a cabeça dele. Mas já seria um começo. Tá vendo? Essa é a maior qualidade da Barbie, gente. É uma sonseira. Me admira que as pessoas critiquem os desenhos dela porque, ela é um padrão de beleza elitista, racista, que não sei o quê. Coisa que eu concordo, mas a maior crítica que você pode tecer sobre essa franquia é quanto à pobreza de quem escreveu. Anais, mas é um desenho infantil. Uai, Rei Leão, Irmão Urso, Peter Pan, Wallace e Gromit, Alice no País das Maravilhas, A Fuga das Galinhas. Tu quer um filme mais complexo que A Fuga das Galinhas? Nem Marx tá preparado pra essa pedrada, cara. Sem saber o que fazer, a Annelise vai pra cidade à procura de Erika. Ela acaba se encontrando com a Madame Carp, que a confunde com a Erika e a humilha dizendo que ela deveria voltar a trabalhar. Trancada de novo. Que coisa, né, Annelise? Eu realmente não sei como é que você poderia escapar dessa casa aí, né? Onde tem um sótão que tem uma janela claramente ultrapassável. Você pode ver que 90% dos problemas da Barbie vem do fato de que ela é incapaz de raciocinar. O que eu elogio bastante, pois além dela tentar ser democrática, dando representatividade a várias meninas, ela também se preocupa em representar gente burra. Porque filme de gente inteligente é muito fácil de fazer. É mais bem aceito socialmente. Mas ninguém pensa na patricinha branca que sempre teve tudo de mão beijada e em como ela é incapaz de viver uma vida sem exaltar o quanto ela é uma tonta. E o plano dela é fazer a gata dela ir até o castelo mostrando uma etiqueta da Madame Carp. Porque de acordo com ela, isso faria
levaria a galera a entender que é um sinal de que a princesa ela estaria lá. O que não faz sentido nenhum porque é só uma etiqueta de vestido. Como diabos eles vão associar uma etiqueta de vestido com a exata localização de uma princesa que eles estão acabando de ver que tá no castelo? E se ela pode mandar essa gata ir até o castelo entregar um papel, por que ela não manda logo uma carta completa explicando a situação? Mas é filme de criança, né? A gente tem que elogiar a criança que escreveu isso. No dia seguinte, o embaixador tá conversando com o rei Dominique no castelo, que por sua vez estava até então disfarçado de pajem. E o rei finalmente explica o porquê que ele estava fazendo aquilo e que era pra ele ter uma ideia de quem a princesa era antes dos dois se casarem. Vossa Alteza tem certeza de que isso é prudente, Rei Dominique? Eu acho que ela entenderá. Eu não queria casar-me com uma estranha, assim como ela também não. Que? Tá vendo? É por isso que o feminismo ele precisa avançar. É só colocar esse filme pra uma criança que já tem o cérebro desenvolvido neurologicamente. Aí você pergunta pra ela se quem fez esse roteiro pensa nela como uma pessoa de inteligência média. Esses meninos assistindo Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, né? Batman. Esses desenhos idiota aí que, apesar de tudo, eles têm um roteiro minimamente complexo, né? Ao passo que você tá assistindo isso. Você não acha que a sociedade tá subestimando a sua capacidade cognitiva? Eu sei que está imaginando por que eu me disfarcei de pajem. Eu queria conhecê-la sem toda essa cerimônia, para conhecer o seu verdadeiro eu. Mas mãe, você conheceu o quê? O que você aprendeu aí que você não teria descoberto um dia depois do casamento? Na hora que ele é um rei tão influente que ele tava andando pelo castelo esse tempo todo com um tricórnio na cabeça, mas ninguém soube quem ele é. Porra de rei famoso é esse que se mudar a roupa ninguém mais reconhece? Como é que o sujeito desse governa o reino? Naquela noite, a Serafina acaba sendo pega pelo Preminger, que decide fazer uma visita ao ateliê da Madame Carpe, pra entender, né, como diabos a princesa havia escapado das garras dele. A porta nem tava trancada. O que estamos fazendo aqui? Dando um passeio. Você está por trás disso? Como você descobriu isso? Quem deu spoiler pra essa menina? Ok, é muito estranho o conselheiro dizer que ele vai pro castelo e leva ela pra porra de uma mina. Mas ainda assim, é um salto conclusivo bem grande. Ainda mais pra essa menina. Mas ele revela que ele mudou de plano e que na real ele tava afim de se casar com a rainha. Ele ia casar com Vossa Alteza. Agora está pensando numa outra noiva. A sua mãe é uma mulher muito bonita. O plano era simples, pegar a princesa no cativeiro e se posar como herói no resgate. Ok, ele não quer mais se casar com a princesa, mas isso não invalidaria e, né, ele conseguir ali o olhar da rainha com esse ato heróico. Mas ele troca tudo isso com um plano de matar a princesa, achando que isso também surtiria o mesmo efeito. Minha filha morreu! Ai não, eu vou ter que fazer outra. Achas que tens o que é preciso para me ajudar, Preminger? E da hora que ele só abriu o bico e concordou na primeira suspeita da princesa. Você está por trás disso? Muito inteligente. Isso aí, fui eu mesmo. Eu tô de saco cheio já de raciocinar o movimento aqui. Não quero saber. Ai, todo mundo morrer nessa porra. Então ele simplesmente obstrui a entrada da mina, trancando a Annelise junto com o Julian, que também estava preso porque ele havia sido pego pelos capangas do Preminger por estar, né, investigando ali o paradeiro da princesa. Minutos depois, o Preminger invade o salão, denunciando a Erika de impostora. Ele fala que tudo foi um plano do Julian, que sequestrou a Annelise e trancou ela na mina. Com isso, a Erika vai pra masmorra e o Preminger aparece depois seduzindo a rainha. Não pode trazer a minha filha de volta. Mas talvez eu tenha a resposta para salvar seu reino. Nossa, gata, você é enorme. Nesse meio tempo, a Annelise e o Julian, eles estão tentando escapar da mina. A princesa acaba encontrando diamante em meio às rochas e aproveita para admitir que ela era apaixonada por ele. Mas eu não sou um rei, não posso lhe dar o que ele pode. Eu acho que você é assim. Uma pedra? Modesto por fora, mas um tesouro por dentro. Uma pedra? Diamante nascendo em coqueiro. Caralho, que ideia magnífica! Porque não fazia sentido esse povo não ter descoberto esse negócio antes. Então, é claro, é porque ele estava envolto de uma bola rochosa. O Julian vai tentando abrir um caminho em meio às rochas, mas infelizmente nada dá certo. Porque de alguma forma, em meio às rochas, tá descendo uma tubulação de água ali. Instalaram uma piscina ali depois que desmoronou. Eu não usei
tigre. Aí deu nisso, olha isso. O gato da Erika fareja um caminho na mina e assim abrindo uma abertura por onde os três pudessem escapar, inundando o ambiente e boiando pra fora de um barril gigante. Enquanto o casamento da rainha tá rodando a mil, com ela ao lado do Preminger no altar, o Dominic se disfarça de soldado apenas pra salvar a Erika nas masmorras. Eu não acredito que você é a pessoa que o Preminger diz que é. Meu irmão, você não sabe nem quem é ela. A Annelise interrompe o casamento, dedurando que tudo foi um plano do Preminger pra ele virar rei. Com isso, ele foge, mas o Julian e o Dominic conseguem pegá-lo. E o filme termina com as duas se casando no castelo, cada qual com seu respectivo noivo encantado. Ok, brincadeiras à parte, esse é um filme que eu gosto bastante. Eu entendo que lógica é uma exigência muito desonesta pra uma franquia que existe apenas pra vender boneca. E eu entendo que roteiro com falta de lógica era uma coisa muito abrangente quando se tratava desse tipo de indústria. Mas eu não lembro se era um problema também que existia em Max Steel e Hot Wheels. Eu não lembro. Eu não tô afim também de assistir dezenas de episódios só pra fazer uma comparação aqui. Mas eu acho engraçado o contraste que a gente costuma ter nos filmes infantis, porque ao mesmo tempo que ele é voltado para um público imaturo, ele também passa uma mensagem para quem é mais velho. Kung Fu Panda, por exemplo, é uma aula de filosofia. Rei Leão é uma aula de história. Mas ainda impera esse pensamento de que se for voltado para criança, você pode escrever qualquer merda. Mesmo com grandes exemplos na indústria de que isso não é verdade. A própria Disney ensinou isso por décadas. Então talvez seja só preguiça de quem escreveu. Mas eu admiro ainda assim os desenhos da Barbie, porque apesar de toda a problemática, né, eugenista em torno do símbolo que ela criou na moda, eu acho ela uma personagem muito inclusiva. Pouco se fala no quanto personagens como ela ajudaram crianças a se reconhecer. Desde a favela ao apartamento, toda menina vai se ver na Barbie quando o assunto é ser uma pessoa só. Esse foi o vídeo idiota e desnecessário de hoje. Não se esqueça de deixar o seu dislike. Vai passar agora mais 2 exemplos de críticas idiotas que eu fiz nesse canal pra você ter mais munição aí no seu texto de ódio. E é isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como fico contente por mais uma vez estar falando com você. Muito obrigado e até mais, meu povo.